todos, bem-vindos de novo ao programa Questão de Saúde da Unimed Rio Claro, um programa de utilidade pública oferecido, é um produto oferecido pela Unimed Rio Claro para a população local, trazendo informação útil e de fácil entendimento. A maioria dos assuntos que a gente fala aqui é escolhido pelos próprios ouvintes, telespectadores, não sei como é que chama hoje, né? E hoje o tema é Dia Mundial do Autismo, tá? Para isso, nós trouxemos duas pessoas que são especialistas no assunto, né? A doutora Alessandra Cortese, que ela é pediatra e psiquiatra infantil da Unimed de Rio Claro, né? E a Laura Maria Ribeiro, a psicóloga coordenadora do Grupo ABA, lá do Centro de Multiespecialidades da Unimed de Rio Claro. É um prazer a gente estar aqui, um convite legal, que a gente gostou bastante. Assunto fácil de falar, né? Dariam 5 programas. Mais ou menos. Certeza, tem assunto suficiente. Vou começar com uma pergunta bem simples para vocês, tá? O que é o autismo e como ele se manifesta nos diferentes indivíduos? Já começou complicando, né? E aí, doutora? Olha, o diagnóstico de autismo não é fácil, né? Apesar de ele estar bem aumentando a incidência, né? O último relatório que eu recebi é 1 para 36, que é o mais atual, tá? A atual prevalência. Cada 36 nascidos vivos. E 4 meninos para 1 menina. Isso dá quase 3% da população autista. É bastante. É bastante. E a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, cada pessoa vai se manifestar de maneiras diferentes os sintomas. Então, a gente tem aí as bases, né, doutora? A falha no contato visual, uma dificuldade de socialização, alguns atrasos, provavelmente, no desenvolvimento. Então, em cada pessoa vai se manifestar de forma diferente o autismo. Por exemplo, né? Só para ilustrar, assim, ponta dos pés. Muitos andam na ponta dos pés, alguns não. Mas a ponta dos pés, algumas estereotipias de mão. Algumas características que são muito comuns, né, no autismo. Sim. Mas é um transtorno, né, gente? O não fixar o olhar é uma delas, certo? Ecolalia, por exemplo, que é a ecolalia tardia e imediata. O que é uma ecolalia? Ecolalia é quando você fala, mas sem falar, entendeu? Assim, água. Mas eu não tô fazendo uma frase, tô só repetindo, fazendo um eco. Seria basicamente a repetição de palavras sem função comunicativa. Então, vamos supor, eu falo água e aí a criança repete água. Parece que ele tá falando sozinho e repetidamente. Exatamente. Mais ou menos, tá? Isso é uma ecolalia, tá? Rodar, né? Às vezes eles se rodam mesmo, ou eles mesmos, ou algum objeto na frente deles. Eles começam a rodar. Perfeito. Às vezes a luz, né? Eles colocam a mãozinha assim e incomodam. Ao barulho. O barulho, eles não gostam de barulho também. O que mais, Laura? Vamos São lembrar. basicamente esses. Só que é importante lembrar que existe níveis de suporte, né? Então, tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Conta pra quem tá vendo a gente, mais ou menos, o que é o nível de suporte, pra quem não Nível de suporte é da área da saúde? É o tanto que aquele indivíduo precisa de suporte no dia a dia. Dos outros. Então, de ajuda. Exatamente, precisa de ajuda. Então, por exemplo, nível 1 de suporte. Provavelmente uma criança que consegue, um indivíduo que consegue dar conta do cotidiano normalmente, mas possui algumas dificuldades no sentido de... Por exemplo, escovar o dente. Perfeito. Tem uns que sim, outros não. Trocar de roupa, tomar banho, outros não. Eles precisam de ajuda até. Isso. No mínimo. Perfeito. Então vai depender muito do quanto que ele precisa de ajuda no dia a dia. O nível 2 de suporte seria moderado, o nível 3 é o grave, né? Ou seria o nível severo de suporte. Então precisa de muito suporte, aí como a doutora citou. Tomar banho, seria escovar os dentes. Às vezes nem falam, né, Laura? Às vezes não falam. Verbal. Às vezes precisa de placas para comunicação. Eu falo bastante isso para as mães. Coloca a placa, põe uma água na frente da geladeira, um desenho. Ou você desenha, pega e coloca de uma revista, recorta, coloca lá água, leite, suco, para a criança apontar, para ajudá-la, né? É importante deixar um comentário aqui para quem está vendo a gente. O autismo, apesar de ser um assunto muito divulgado e muita gente saber muito sobre isso hoje em dia,
porque foi amplamente divulgado em mídias, nos serviços de saúde, nos serviços de ensino. Sim. Muita gente ainda não sabe. O autismo, ele é uma doença difícil de medir, mensurar. Muitas doenças da medicina são diagnosticadas de forma mais objetiva. Então, se eu tenho um índice de glóbulos vermelhos abaixo de tanto, eu falo que é uma anemia. Anemia, se eu tenho um açúcar no sangue acima de tanto, eu falo que é um diabetes. O autismo não é assim. Nada simples. O autismo é uma zona cinzenta entre tudo, confunde sintomas com outras doenças. Exatamente. Era isso que a gente ia falar. Tanto é que desenvolveram vários tipos de tabela para tentar classificar o diagnóstico de autismo. Mesmo assim, não tem uma que é a melhor que todas. Então fica difícil isso, não fica? Sim. Eu, por exemplo, né, eu faço avaliação neuropsicológica que auxilia no diagnóstico realmente de crianças ou de adultos, enfim, de idosos, né? E eu não consigo usar apenas uma escala para avaliar uma criança, né, doutora? Exatamente. Bem complexo. Então, é muito difícil eu usar apenas uma escala, um teste de rastreio para conseguir avaliar se é autista ou não. Então você falou uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa importante. Não é numa consultinha que você faz o diagnóstico de autismo. Não, de autista. Dificilmente a gente faz a primeira, fala para as mães. A mãe quer, né? A mãe quer. Fala, calma, tem segunda, terceira. Eu preciso ver várias questões. Que é um assunto que primeiro, é consultório mesmo. Tira a tela. Primeira coisa. Tira a tela. Tira a tela, né? Porque às vezes você tirou a tela, é outra criança. Mudam, melhoram muito. Segundo, ver a relação da família. Porque muitos pais brigam, gritam, fazem muitas coisas à frente das crianças e eles sofrem, né? E vão reproduzir e começam a jogar as coisas na gente. Porque, além de tudo, o autismo ainda tem muito a ver com um transtorno opositor, desafiador e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Juntos. Aí, tá vendo? Uma coisa... Tudo junto, misturado. Tem comorbidades. Comorbidades associadas e deficiência intelectual, que é a diminuição da capacidade mental deles. Alguns têm, outros têm acima, mas a maioria menos, né, Laura? Exatamente. Não é uma coisa que muitas pessoas acreditam, é que o autismo já é a deficiência intelectual. Isso não é muito comum de ver por aí afora. E, na verdade, não é. Não é. Ao contrário, eles são inteligentes, né? Alguns, mas assim, é uma comorbidade. Então, eu tenho crianças que possuem a deficiência intelectual e outras não, que está dentro do que é esperado para o desenvolvimento dele. E com relação à avaliação, então, por exemplo, eu demoro em média de 2, às vezes 3 meses para fechar um diagnóstico. Consultas semanais, sessões semanais de testagem, se chama a tia, chama o avô, quem quer conversar comigo? Vamos lá. O tio da van. Nossa, Não é verdade? tio da van. Que convite. Não, às vezes teve um paciente que falou, minha vizinha fica com ele durante o dia, você não quer conversar com ela? Eu falei, ótimo. Quanto mais informações, mais fidedigno será o resultado. Isso sem levar em conta que, como geralmente a família não tem conhecimento de saúde, demorou para perceber alguma coisa de diferente, principalmente nos casos mais leves, né? Sim, então isso leva a demora do diagnóstico. O diagnóstico precoce é importante, né? Essencial. Essencial. E quais são os benefícios de você fazer um diagnóstico precoce? Não, e o pior, não, assim, não é? Eu já faço, né? Assim, no consultório, eles somem. Os pais desaparecem, não aceitam o diagnóstico, desaparecem, voltam depois de 2, 3 anos, tudo prejudicado. E aí adia tudo. As terapias, né? Então, assim, quando a gente fala de intervenção precoce, a gente tem que considerar muito a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro se moldar. Então, quanto mais novo, mais fácil a gente consegue moldar esse cérebro, inserir novos comportamentos, trabalhar comportamentos que são inadequados, ampliar esse desenvolvimento dele para o que é esperado de fato para a idade que a gente está avaliando. Por exemplo, hoje foi um paciente lá, primeira consulta, 11 meses. Nasceu com 1.900 e pouquinho, 37 semanas. Estranho, né? Porque no tempo certo, 37 semanas, 1.900 tá abaixo do peso. Não sei como foi o desenvolvimento dele, porque não
não acompanhei, né? E veio hoje, com quase 1 ano, ele não olha, eu pedi pro pai chamá-lo N vezes, ele não olhou nenhuma vez, não fala nenhuma palavrinha, quase 1 ano, um bababá, mamamá, papapá, alguma comunicativa. Alguma coisinha tem que sair, né? E não engatinha. 9 meses engatinha, um bebê, né? Passa despercebido então, na família, olha dessas. coisas, né, que as mães, os pais têm que perceber, têm que olhar, têm que ver. Eu falei várias vezes para eles. No fono, já vai TO, já vai pro combo audiometria. Então, vocês tocaram num assunto também interessante. A família muitas vezes não aceita. Então, e eu vejo que tem muitas vezes preconceito, né? Quais são os principais desafios que uma pessoa autista tem no ambiente educacional ou profissional, dependendo da idade? Olha, qual é a maior dificuldade deles? Eu acho que quando a gente pensa na parte da escola, é muito necessário a adaptação acadêmica e a parte da socialização. Então, acho que isso são as maiores dificuldades pensando no contexto escolar. Num contexto, por exemplo, do trabalho, acho que o preconceito, né, doutora? Então, das pessoas realmente acharem que não é capaz. O capacitismo é muito presente, por exemplo. Então, as pessoas não entendem, olham, já trazem algum tipo de julgamento, né? Sim. E assim, sempre precisa de uma professora auxiliar, uma monitora auxiliar. Tem escola que não aceita a criança já de cara, já fala que não tem como arrumar esse monitor, esse professor. Porque já exclui. Permitido, né? Por lei, tem lei para isso. Duro é por isso em prática, por causa de recursos, né? Eu falo, desde o começo que o autismo começou a ser divulgado na nossa sociedade, que eu achava, mas ainda continuo achando. Lógico, tem que ter uma integração entre saúde e educação e tudo, né? Mas se tivesse que escolher um só, eu diria que o autista tem que ser tratado na escola e não no plano de saúde. Eu acho que, de fato... Porque envolve muito mais intervenções educacionais do que outras, né? Sim. Não sei, a ideia que eu tinha. Tenho ainda. Ter um trabalho em conjunto. Se tivesse que escolher um, Daí eu quero dizer... Desculpa te cortar. O que eu quero dizer com isso que eu estou falando agora? Que ainda se faz pouco no setor educacional pro autista. Faz-se muito no setor saúde e se faz pouco no setor educacional. E medicação também não tem, né, gente? Não tem nenhuma medicação específica para o autismo, não tem. Perfeito. Você vai adequando com o que ele tem, vai se apresentar, né? As dificuldades, os sintomas que ele tiver, você vai ter que ajudá-lo mais naquela área, menos na outra, né? Ele não dorme. Ele não come, ele não come. Alimentar. Tem muitos que não dormem, muitos que não comem, tem seletividade. Come nuggets, arroz, batata frita e maçã. Olha. Né? Então, por exemplo, eles né? são seletivos, mesmo ou isso é lenda? Não, a maioria é. Sim. Mas, de fato, a gente precisa de políticas públicas, né? Com relação... Nos ajudem, né? Com relação... Então, acho que a educação, espalhar conhecimento assim, um fator emergencial. E já que vocês falaram que não tem remédio, então o que sobra para tratar os pacientes autistas são as intervenções. Sim. Certo? Então, as intervenções do tipo ABA, por exemplo, no método ABA, como é que elas podem ajudar os autistas, diferente de outras intervenções? A ABA é a análise aplicada do comportamento. Então, a gente é uma ciência, né, que vai trabalhar o comportamento, pensando, por exemplo, em aumentar comportamentos adequados, diminuir comportamentos inadequados, conseguir ampliar esse repertório de habilidades. Então, o que a gente pensa? Uma criança que é típica, ela vai aprendendo naturalmente conforme o desenvolvimento infantil. Uma criança que é atípica, ela não consegue observar e reproduzir naturalmente. Então, a gente precisa desse ensino para que ela aprenda pré-requisitos que são para toda a vida. Então, o contato visual a gente ensina na clínica. Se é uma criança que não é verbal, a gente ensina, por exemplo, algumas questões de comunicação, que é o apontar. Então,
a aba, ela vem realmente para trabalhar questões do comportamento. E ela é intensiva. Então, aí que acontece, né, doutora? Então, vamos pensar numa escola. A gente foi todos os dias na escola para aprender ter algum conhecimento. No caso do aba, tem crianças que faz mais intensivo. Então, chega a ter 10 horas semanais de aba, por exemplo, 2 horas por dia. Então, é todos os dias estimulação. E os pais em casa, a escola, enfim. É realmente um trabalho em equipe. E quanto mais cedo começar essas intervenções, melhor, certo? Perfeito. Melhor. Conta um exemplo de intervenção aba de sucesso que vocês têm. Ai, nossa, tem tanto, né, doutora? Bom, eu tenho um caso de uma menina. Um exemplo. Que ela veio como nível 3 de suporte, com 3 anos de idade. No início, ela fez 15 horas de aba, totalizando 3 horas por dia. E a longo prazo, Isso é muito? foi bastante. É bastante. Bastante. Tá. Hoje, 10 horas a gente já considera muito, que seria 2 horas por dia. 15, então, realmente... 3 horas da tarde. 3 de pessoa. Fora a escola. Das 3 fora às 6. fono, fora TO. O que mais, doutora? Fora um monte de... Musicoterapia, natação, equitação. Eu já vi gente pedir 40 horas de aba. É um assunto delicado. Eu chego até a achar que isso aí mais prejudica do que ajuda, mas eu não sou especialista, né? Eu costumo dizer... Tem uma razoabilidade, né? Causa irritação também, né? Causa irritação, Esgota, cansa, eles devem né? cansar. E como a gente eu cansa imagino. de trabalhar, eles também, né? Quantidade não é qualidade, né? Uhum. Mas o que a gente tem que entender é que a aba, de fato, ela tem evidência científica por ser intensiva. Então, é sendo intensiva que ela vai ter um resultado. Só que 40 horas, por exemplo, eu não tenho nenhum caso hoje, porque, de fato, tem outras coisas, outras terapias para incluir nessa rotina da criança. Só que o ser intensiva é isso, é os pais colocarem em prática em casa também. Então, é fazer o que a gente faz, o que os profissionais fazem e ampliar. Continuar, né? Quer Trabalho. dizer, nenhum dos métodos, nem o ABA, fala objetivamente. Não, tem que ser 2 horas, depois 3 horas, Não. depois 4 horas, depois 1 hora. Não existe Não, isso, não né? existe. A gente fala de intervenção intensiva e a gente vai avaliar cada caso de forma individual. E o caso? E o caso? Então, ela veio com 3 anos de idade, nível 3 anos. 3 anos. Nível 3 de suporte, realizava 15 horas de terapia aba, só apenas aba, e fora as outras, né, por semana. Isso há uns 4 anos atrás. Hoje, ela é nível 1 de suporte. Na época, ela era não verbal. Hoje, ela é verbal. Hoje, ela realiza 2 horas de terapia aba. Inclusive, ela tem dupla. Então, ela puxa o amiguinho numa socialização. Então, de fato, a gente está falando de ciência. Então, quando a gente olha, a gente vê que realmente tem... Funcionou. Funcionou, deu certo. E é uma coisa que eu também ouço muito de pacientes, né? Quando a criança, geralmente criança, né? É um nível X de suporte, os 2, ele não vai ser sempre 2. Quem é 1, né? Sempre 1. Quem é 3, nem sempre vai ser 3. Isso pode mudar, né? Para 3, Pode 3 andar entre os Pode níveis de andar. suporte. Infelizmente. E às vezes as mães acham que não, né? Que vai ficar sempre o nível 1, que é tranquilo. E não é. E nenhum nível é tranquilo. Perfeito, Não é. doutora, eu acho não que isso não existe nível tranquilo, porque sempre tem uma demanda. Ou ele é muito agressivo, De algum né? jeito, De uma algum demanda jeito diferente, é né? difícil, Eu acho né? que tem, infelizmente, um preconceito de que o nível 1 de suporte é o nível mais fácil, né? E não é. E não é. Então, cada um tem a sua particularidade e suas dificuldades. E principalmente porque os pais estão com essa criança praticamente o resto do dia. Praticamente não, o resto do dia. O profissional de saúde está 1 hora com eles, Sim. 2, 3 talvez, né? Cada um pouquinho, mas depois quem fica o dia inteiro, o resto do dia, são os pais. Como é que eles podem se preparar para isso? Emocionalmente ou Eu na geralmente prática? eu peço terapia Tem para os algo pais. que eles possam Às vezes- procurar para se preparar melhor? Às vezes eu peço para leitura, né? Leitura. Perfeito. Né? São vários livros que a gente tem, tudo, né? Tem o Reizinho da Casa. Tem- Ele lê para criança. Isso, não, pro pai. Para ele mesmo. Pro tá. pai conseguir
conviver com a criança, aprender a lidar, né? Tá. Então, eu acho que a capacitação no sentido de conhecimento é o melhor. Buscar também, acho que por grupos de apoio, né, doutora? Isso, então, elas se unem, né, bastante isso também. É importante. Então, procurar colocar em prática em casa o que a gente está falando, né, que a gente orienta. Rede de apoio, a psicoterapia, que nem a doutora citou, são fatores excelentes para que os pais consigam ter ali minimamente uma saúde mental e consiga dar conta da rotina exaustiva que é ter um indivíduo em casa com autismo. A maioria... Eu conheço bastante gente que tem filho autista. E eles se preocupam muito como é que vai ser depois que eles forem embora. Exatamente, Como é que a tem pessoa essa autista questão. vai tocar a vida dela? Ah, mas ele tem um parente. Não, uma hora não vai ter. Não é igual, né? Uma hora não vai ter ninguém para ajudar. Não é igual pai e Isso mãe. é uma preocupação. Quer dizer, não existe um programa público nem privado para ajudar isso, né? Seguradoras de saúde ou o próprio governo, não existe nada, né? Não. Então, e é uma preocupação de fato, que eu já ouvi até de alguns pais, que eu não tenho o direito de morrer. Então, essa frase... Já ouvi isso muito. Nem de dormir, nem de comer, Então, nem de ir ao banheiro. é isso. Eles se privam, porque de fato a demanda é maior da criança, do indivíduo com autismo. Então, é muito comum a gente ter a saúde mental dos pais muito debilitados. Eu peço, às vezes, terapia mesmo. E eles fazem, doutor? Uma vez ou outra. Mais ou menos. Já parei, não dá tempo. Que ofereça um acolhimento, uma orientação parental. Então, acolhimento, um momento de escuta, né? Para que eles possam minimamente desabafar e conseguir falar das dificuldades sem ter esse preconceito da sociedade, né? Preconceito da sociedade. Como a sociedade poderia se movimentar ou agir para garantir um acesso melhor, uma inclusão melhor, né, nas diferentes esferas da sociedade? O que Eu poderia ser acho feito? que a partir Você falou de grupos de apoio, é uma coisa. Mães, né? As mães se apoiam mesmo, né? Tem vários grupos no WhatsApp delas, mas eu acho que as escolas, as professoras tinham que estudar, coitadas, assim, de alguma forma, ou a gente lá, né, Laura? Com certeza. Dar umas palestras, alguma coisa, assim, capacitação mesmo, porque não é fácil. Minha cunhada é professora, ela falou que tem 3 na sala dela, né? Então, imagina, a aula para uma sala imensa, sei lá, 20, 30 alunos e mais 3 autistas que às vezes não conectam tão bem, né? Então, não é fácil. Às vezes não tem professor, né? Auxiliar. Acho que pensando numa sociedade como um todo, políticas públicas que nem eu citei. Então, é trazer o conhecimento, então é capacitação, que a doutora citou, porque de fato a sociedade entende como deficiência intelectual, e aí vem o capacitismo que nem eu citei no início. Então, ele não é capaz, ele não consegue, e esse indivíduo acaba perdendo oportunidades por ter um diagnóstico, não porque ele não consegue, ou não porque ninguém sentou com ele e explicou como funciona, porque ele ia conseguir desenvolver, doutora? Existe uma grande discussão o que seria melhor em termos de, principalmente de capacitação escolar, a inclusão do autista numa sala de crianças que não têm autismo. Porque tem diferentes níveis, né? Tem aquele autista que ele simplesmente fica quieto, assiste a aula, o outro precisa de um professor auxiliar, o outro grita, né? E aí ele começa a sofrer pressão das outras crianças. Seria melhor fazer uma classe de autista? Não sei responder isso. Tá? Eu acho que não. Eu não sei, eu não sei responder. Eu estou falando porque existe essa discussão. Existe. Sim. Tá? E ninguém tem um Eu acho que consenso. não Eu tem, mesmo não eu tenho acho que não opinião tem, formada. né, Laura, um consenso, mas eu acredito que não, que tem que ter uma inclusão mesmo. Eu não tenho opinião formada sobre isso, tá? Quando a gente fala de inclusão, é incluir na sociedade. De verdade. De verdade. Então, Eu falei da sala de aula especificamente, sim, tá? sim. Mas, por exemplo, se a gente separar, então a sala de aula, né, a escola em si é um momento ótimo de uma socialização, por exemplo. Então, se a gente colocar esse indivíduo com autismo numa sala apenas de crianças ou de indivíduos que possuem esse diagnóstico, com todos que possuem dificuldade de socialização,
ele não vai conseguir nunca estar depois, posteriormente, na sociedade, trabalhar, se relacionar, por exemplo. Então, existe essa discussão de fato, né? Só que é a capacitação. A partir do momento que a gente traz conhecimento para todos, então assim, para as crianças, para as professoras, a criança que tem algum tipo de dificuldade, que grita, que não consegue se concentrar, baixa atenção, as próprias crianças ajudam. Então é muito comum, quando eu vou fazer observação nas escolas, a minha criança com autismo ter sempre um coleguinha ajudando ele. E as mães relatam, né, Laura? Ai, fulano gosta dele. Exatamente. Né? Então isso ajuda muito no desenvolvimento, muito mesmo. E muitos deles até acabam acompanhando a matéria, né? Sim, A matéria, as lições, né? Às vezes eu peço, tem mãe que fala, não, ele socializa bem. Falei, pede um vídeo da sala de aula, pede um vídeo da roda de brincadeiras. Quer ver se ele está sentado nessa roda ou não. E muitas vezes não está, ele está ao lado, né, Laura? No parquinho. Ou no parquinho com a monitora, mas não está incluso, não está incluído ali, né, nessa... Não está socializando. Então... E muitos autistas, eu não sei se é necessariamente uma característica da doença, não sei se pode chamar de doença, do transtorno, perdão, o hiperfoco. Sim. É uma característica do transtorno? Hiperfoco? Também. Nem todos têm hiperfoco. Quase todos, né? Olha, quase todos, viu? Eu não sei se tem alguma exceção. Isso não poderia ser aproveitado nas escolas? Tá o hiperfoco de cada um? Trem, dinossauro. Trabalhar isso. Né? Letras. Nossa, dinossauros. Dinossauro. São os mais que a gente mais tem. Mas a partir do hiperfoco, a gente pode usar como reforçador. Então, se a criança gosta de trem, por exemplo, a gente trabalha muito na base de uma troca. Então, vamos fazer atividade. Daqui a pouco a gente brinca com o trem, brinca com o dinossauro. Então, é uma troca, lógico. Você não quer deixar a criança 1 hora fazendo atividade para depois entregar o reforçador. A gente vai aumentando o tempo a longo prazo. Mas o hiperfoco da criança, a gente consegue com toda certeza utilizar a favor do que a gente trabalha na terapia. Já existe algum país que faz isso sistematicamente? Já vai direcionando eles para ajudar o hiperfoco de forma possível? Eu não conheço. Eu tô no CBI, né? Miami, tô terminando a pós. Eles falam que tá nos Estados Unidos, mas será que é, Laura? Eu não sei. Estados Unidos foi onde realmente surgiu, né? Eles falam que estão bem alinhados ali com a escola, com a educação, com os medicamentos. De fato, foi onde surgiu, tem mais estudos, mais conhecimentos, né, nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê as pesquisas, muitas pesquisas têm com base nesse público e que funciona de fato. Inclusive, eles falam, nossa, o que o ABA dos Estados Unidos é realmente totalmente diferente do que a gente tem aqui. Então, tem muitas falas, né, doutora? Sim. Então, de fato, o que acontece? Que cada analista do comportamento vai acabar aplicando esse ABA de uma maneira diferente. Obviamente que tem o que é esperado, que é estudado, que tem na pós, né, doutora? Mas acaba tendo esse viés. E tem muito adulto que está sendo diagnosticado como autismo hoje? Sim. Como autista? Tem. Eu tenho recebido, particularmente na clínica, bastante adultos. Pedidos, né? Pedidos, muito. Que se identifica com o filho, que tem o laudo agora, né? Daí a gente fala, nossa, pode ser mesmo. Porque eu tenho uma opinião sobre o autismo, e depois eu vou fazer uma pergunta bem enrolada para vocês responderem. Tá? O autismo, muitas doenças da medicina, elas aparecem ao público porque já existia, mas agora se faz o diagnóstico que antes não fazia. Sobre o autismo, eu acho que não. É uma doença que apareceu de verdade. É uma opinião minha. Tem muito pessoal e não é baseado em... Não, acho que sempre teve. Só não tinha o diagnóstico. Eu acho que Só que agora aumentou muito. Né? Então, aumentou muito. Surgiu. Lógico, deve ter sempre existido, mas esse tanto de prevalência que está tendo... Eu acho que são casos novos que não existiam mesmo, não é porque descobriram, aprenderam a descobrir.
É uma opinião minha. Depois eu vou deixar a pergunta disso pra frente. Certo. É assim, olha, né, eles falam assim, que não tem nenhum marcador, mas eles acreditam que é genético, é biológico e é ambiental. Então, é um conjunto de tudo Espera que eu isso. vou chegar aí. Espera que eu vou chegar aí. Entendi. Que ideias erradas o pessoal na sociedade, as pessoas na sociedade fazem da doença, perdão, do transtorno, autismo, Eu acho que ou dos autistas, dos pacientes autistas? Vacina, né? Lembra? Hein? Vacina. Ai, vacina, não pode vacinar, que as crianças estão ficando autistas porque estão tomando vacina a mais do que deveriam. autista por causa de vacina. É, mito. Infelizmente. Infelizmente. Que mais ideias erradas que ele tem de autismo? com relação à deficiência intelectual, que eu citei, né? Isso. Todos possuem uma Outro deficiência. mito, que o autista Pode ser. com a deficiência intelectual. Até QI acima da Às média. vezes é o contrário. Isso. O que mais? Nossa, existe Que a seletividade alimentar é uma má educação que a mãe está dando. Não, eles têm mesmo. Tem mesmo, Tem mesmo. não é a mãe que é culpada. A criança não aceita mesmo. Bate tudo no liquidificador, põe numa madeira. Eu falei, vai naquele lugar, ela compra papinha pronta. Não vou fazer propaganda. Naquele lugar. Não vai, não adianta. Mas eu acho que, assim, tem muitas Coitado. questões que a gente vai enfrentando. Eu acho que é isso. A cura, por exemplo, do autismo, né? De que um dia esse indivíduo não vai ter mais esse transtorno. Por isso que não é uma doença. Não Porque uma existe. doença, a gente pensa E não na cura. Então, num transtorno, a gente pensa que o quê? Ele vai ter pro resto da vida. Sim, ele vai disse melhorar, várias vezes mas... doença porque na medicina Sim. existiu muita confusão, porque não existia o termo transtorno. E criaram esse termo transtorno para várias condições de saúde. Certo, Né? E a medicina sempre achou que uma característica diferente de saúde, que é diferente da população, é uma doença. Né? Então, por isso que de vez em quando eu e algumas pessoas a gente fala, mas não é na... E não é uma coisa marcada, né, Nel? Não é Voltando à sua pergunta que você não quer fazer. Assim, não existe um tomo que vai me identificar autismo. Não existe. Aí, nossa, doutora, mas eu já fiz tudo. Olha aqui, vem com 200 pastas. E não... Ai, não tem nada. Claro que não tem nada, é comportamental. Não é nada, uma tomografia, uma Os ressonância. profissionais de saúde mental conseguem mensurar, medir a evolução de um tratamento? Dá para medir ou é muito subjetivo? Como é que vocês acompanham? Hoje está bem melhor, hoje está bem melhor, hoje está... Clinicamente, assim, né? Clinicamente. É o comportamento Conversa social. mesmo. Isso. Eu, particularmente, na parte do ABA, da aplicação da terapia ABA, a gente tem gráficos. Gráficos. Então, a gente produz relatórios com gráficos que comprovam que ele aprendeu uma determinada habilidade e esse relatório vai para a doutora. Exatamente, por isso que eu peço relatório. Tem. Fono, Existe. psico, TO, Perfeito. né? Não existe ABA sem gráficos, sem a gente medir de forma quantitativa o quanto aquele indivíduo evoluiu na nossa terapia. Então precisa necessariamente de registro daquilo. Então eu preciso provar que ele aprendeu. Tem a psicóloga ABA, tem a fono ABA e a fisioterapeuta ABA. Isso também é uma discussão. Como é que funciona isso? Não tem a fono ABA. Quem é ABA? A ABA, né? É a análise aplicada do comportamento. Quem aplica o método ABA. E Isso. Então pode ter todo mundo ABA. você vai fazer É uma pergunta. capacitação, vai fazer um curso, uma Tem que fazer pós-graduação, na verdade, uma pós, né? Faz a pós e aí você pode se identificar como analista do comportamento, que é a ABA, que é a ciência ABA. Só que é muito comum alguns pedidos vir fono ABA. Não é um combo, por exemplo. Então a gente não tem muitas fonos que fazem realmente a pós-graduação em ABA. Mas não significa que elas não são capacitadas. É que são ciências diferentes. Então a TO trabalha de uma forma, a fono de outra forma, e a minha parte é a parte do comportamento, que é a ABA. Então são formas diferentes de trabalho. É uma especialização Que é necessária a pós-graduação. que qualquer um desses profissionais pode fazer. Pode fazer. Com certeza, para conhecimento seria excelente, né, doutora? Você pode fazer. Psiquiatra ABA. Posso. Tá. Entendi. Perfeito.
Entendi. Não inventa não, né? Porque eu já tenho mania de estudar. A doutora já vai aplicando a aba na sessão mesmo. Seria a primeira, pelo menos em Rio Claro. Né? Falar, olha... Fica a dica. Remédio, como vocês já falaram, não tem. Como tem, mas assim, paliativos, né, Nelmer? Como eu falando. Sintomáticos. Sintomáticos. Basicamente. Não dorme. Vamos tentar dar esse remedinho pra ver se ele dorme. Daí ele vai ter um comportamento melhor durante o dia, vai aprender melhor, mais rápido, né? As letras, ou se arrumar, melhor atenção, humor, né? Com aquele remédio. Ah, não adiantou nada, doutora. Volta lá, vamos mudar, né? Claro que a gente tem estudos do que funciona mais, do que funciona menos. E qual a faixa etária, não é? Vou dar qualquer um. Vou dar qualquer um aí. Então a gente pode evidência científica, o que tem lá atrás que funcionou geralmente para crianças que estão dentro do espectro. Foi bom que você falou, faixa etária. Existe uma outra discussão também, que a aplicação de intervenções no transtorno do espectro autista, ela tem bastante valor, bastante impacto até uma certa idade. Depois tem muito menos. É verdade? É mito? Que idade seria essa? Lógico, deve ter variações individuais gigantes, porque a doença, o transtorno é muito variável. Muito variável. Existe essa idade? Não tem, né, doutor? Uma idade assim máxima para fazer terapias diversas, inclusive particularmente a terapia ABA. O que acontece é, se a escola, se os responsáveis não colocarem em prática, cada vez mais a criança permanece nas intervenções. Claro. Estável, né? Não melhora. Não melhora. Claro que o objetivo, acho que também tem isso, o objetivo da terapia ABA, da intervenção ABA, não é ficar com aquela criança para sempre, é diminuir as horas e a longo prazo ser cada vez mais independente. Até onde eu penso do assunto, o quanto menos dependência você tiver das intervenções, melhor. Então, eu imagino que um dos objetivos das intervenções é tentar deixar ele livre daquele tratamento o mais cedo possível. Sim. Né? E também o adolescente, né? Você já sabe, né? É uma explosão normal, né? Ele para. Eles param as terapias, eles ficam muito revoltados e não querem. Já é uma fase complicada. Já é difícil. Os adolescentes não perdoam. É próprio isso, né? Tem uma idade, sei lá, de 12 a 17, talvez. Se automutilam muito, se machucam muito. Faz isso? Né? Socialmente é mais complicado? A gente tem uma taxa muito alta de tentativa de suicídio no nível 1 de suporte, que seriam adolescentes, por exemplo. Então a gente tem uma taxa muito alta de saúde mental muito debilitada, né? Então é difícil a intervenção, porque aí vocês se recusam. Então a gente tem que ter a expertise do profissional de conseguir adaptar e se tornar interessante para aquele adolescente. Para que a gente consiga ampliar esse repertório, por exemplo, de uma socialização. Porque muito provavelmente ele vai identificar que para ele não é importante. Então cabe ao profissional conseguir intervir e conseguir ampliar esse repertório para que ele de fato não precise mais dessa terapia ABA futuramente, ou que ele vá para uma terapia convencional, por exemplo, né, doutora? Que é menos horas, né, da semana. Tá. É interessante, quer dizer, montando um quebra-cabeça de estudo, onde, tá bom, acabei de descobrir que o meu paciente de 2 anos tem autismo. Aí você fala, por onde começar, né? Seria pelo preparo dos pais, pelo jeito, né? O preparo do diagnóstico é difícil. Né? É ali que tem que começar, porque senão... Citação, né? Se você faz a terapia e não tem suporte em casa, não funciona. Se você dá o remédio em casa, não funciona. Se você leva para a escola e volta para casa e não continua, o suporte em casa não funciona. Quer dizer, você anula tudo que foi feito fora de casa. Então, o primeiro trabalho talvez seria dentro da casa. Com certeza. Desde da não aceitação até o preparo técnico e psicológico mesmo com toda certeza. Pessoal em casa, né? É estudar. Se tivesse que escolher o primeiro passo, só um passo de cada vez. Acolher esses pais e falar, vamos lá, bora lá, vamos aceitar, vamos entender, vamos juntos estudar. E aí, eu acho que de fato, porque é isso, a gente vai ficar, vamos supor, 2 horas por dia com a criança, com o adolescente, com o adulto, enquanto os pais vão ficar o restante do dia, que nem você citou, então. Tem políticas públicas para isso?
para dar suporte à família. Acredito Especificamente. que não, né? É complicado, porque tem que ter aderência, tem que ter... são questões financeiras também, né? Então, algumas famílias não conseguem se deslocar também até esses grupos. Então, de fato, é muito precário as políticas públicas. Mas também acho que é um envolvimento aí de todos para que dê certo, né? No setor privado, vocês veem alguma coisa sistemática assim para ajudar as famílias? Ou tá nascendo ainda tô tentando se organizar. Como é que tá falando? Eu Como é que tá hoje? sinto que tá tentando se organizar mesmo. Porque a impressão que eu tenho, também é uma impressão, é que a sociedade está tentando se ajustar a tudo isso. Né? O transtorno do espectro autista, ele requer um ajuste social, porque é um transtorno que tem um impacto na convivência social, né? E a prevalência aumentou muito. Quer dizer, Sim. do dia para a noite, entre aspas, aumentou muito o número de pessoas com isso. Quer dizer, e aí a sociedade ficou perdida. Como começar? Como sistematizar o cuidado? Por isso que eu fiz a primeira pergunta antes. Vamos tentar sistematizar o cuidado. Vamos dar um passo, porque eu só posso dar um passo. Qual seria? Trabalhar na família, por exemplo. Com certeza os pais. Quando eles estiverem muito bem preparados, começa a fazer o resto. Mas, por exemplo, eu tenho famílias que vão, às vezes, 1 ou 2 vezes por semana, mas em casa eu coloco em prática tudo. Então, tá colocando em prática de maneira correta, eu não preciso que venha tantas vezes assim, porque eu não consigo se deslocar, então vamos lá. Vou trabalhar enquanto a criança está sendo atendida pelo atendente terapêutico, passa comigo para uma orientação parental para que ele coloque em prática em casa. Então, de fato, os pais são o foco. Eu vou dar uma analogia na minha área. Os surdos, né? E desenvolver a linguagem brasileira de sinais, o Libras, né? E aí, criaram-se grupos de estudo, não teve adesão das famílias, não teve adesão dos pais. Então, o que acontece? Cada família, assim, entre aspas, cada família tem a sua linguagem de sinais. Os pais e os irmãos de quem é surdo desenvolve uma linguagem de sinais própria, que ele não consegue falar na casa do vizinho. Meu Deus. A sociedade do que esperar. É uma analogia a isso. Perfeito. Né? Então aí faz a maneira que acredita ser melhor naquele momento, talvez, e talvez fosse realmente para aquele momento da família. Só que quando a gente traz para prática, para socialização, que depois vai conviver, não é... É uma falta de estrutura. Não tem adesão por quê? Porque ele não quer? Não. Porque ele tem que trabalhar, porque não tem quem fica com a criança. Tem uma série de fatores que envolve tudo isso. Que a gente não tem estrutura social para cuidar disso aí, pelo menos por enquanto, Eu vejo né? outra coisa também, né, Laura? A gente vê, né? Muitas famílias se desfazendo. Porque os pais acabam se separando. Só agrava o problema. Só agrava o problema. Mas muitos separaram, né? E se separam. Por exemplo, os pais trabalham no período da madrugada, né? As mães trabalham durante o dia e os pais levam para terapia, por exemplo. Ou vice-versa, ou não consegue trabalhar porque precisa desse comprometimento, né, nas terapias. Então tem bastante coisa, né? Também Você não falou são aumento fáceis. de tentativa de suicídio dos adolescentes de nível 1 de cuidado. E vocês sabem de alguma notícia de aumento de tentativa de suicídio de pais de autistas? A gente vê bastante notícias, né? Tem. Não existe um dado oficial. Não, eu não tenho Mas oficial. na prática vocês veem que sim. Vejo. Sim, então a grande maioria dos pais possui uma depressão grave, doutora. Então, e só não realizam de fato, muito provavelmente, por conta realmente de quem ficará com essa criança. Daí eu reforço que tem que começar ali. O cuidado do autista tem que começar em quem cuida dele. Nas famílias, né? É o famoso quem cuida de quem cuida, né? Então, é realmente cuidar das famílias para que elas consigam cuidar. É o princípio dos primeiros socorros, é o princípio do salva-vidas. Isso, não pode, o ABC. Ele não pode, o salvador, ele não pode esmorecer, ele não pode, né, sucumbir. Então ele tem que ser preservado para poder cuidar Exatamente. de quem vai ser salvo. Não, mas você tem uma ideia, coisa linda. Tem uma avó, não posso falar dos nomes. Ela faz o nuggets, porque ele só come nuggets. Só come nuggets. Ela faz com verdura, legumes, daí ela passa no ovo,
frita e dá pra ele. Transforma tudo em nuggets. Daí ele, mas você não é bom igual desse do saquinho. Mas come. Daí ele come. Mas come, porque nuggets. E os exames do bonitinho estão, graças a ela, né? Também tem uma outra avó, por exemplo, que está se capacitando. Então, inclusive, é referência de trazer inclusão na igreja, por exemplo. Olha, que legal. Ela é excelente. Então, assim, a fé realmente com relação aos pais, a gente vê que é muito importante. Eu nunca pensei nisso, tá? Eu falo, né? A igreja tá tem ajudando? que ter. Ou ainda não se preparou ainda? Não se preparou. Mas eu não sei responder. Não, acho que não. não, né? Não, na igreja. Inclusive, existem as salas das crianças, né? As salas que as crianças ficam enquanto ocorre, né? A celebração, o culto, enfim. E aí não tem pessoas capacitadas para ficar com essas crianças que possuem algum transtorno. Consequentemente, os pais, os responsáveis, deixam de frequentar esses ambientes. Tá. Porque com quem quer ficar criança? Como que eu vou conseguir, né, participar desse culto, por exemplo? Mas eu falo, você fala também, eu falo assim, tem que fazer atividade física, tem que ter uma religião, tentar exercício, né? A fé, de maneira geral. A fé, né? Qualquer religião, eu falo, tem que fazer, tem que levar. Eu vou fazer aquela perguntinha que eu ia fazer. Sem colocar a culpa na genética, porque tudo é genética. Tá? De onde vocês acham que vem o autismo? Olha, sem colocar pela genética... Silêncio, gente. Olha... Essa pergunta eu me faço. A gente tem famílias se organizando para ter filhos mais tarde. Então, querendo ou não, as mulheres com mais idade, querendo ou não, né, doutora? Já está meio comprovado que é isso. Tem... Que a idade... pesquisas, né? As pesquisas falam que as idades dos pais, do pai e da mãe, estão ficando cada vez mais tardias e que podem ser os causadores disso, né? Quem mais vocês botariam a culpa? Comida, né? Química de alimentos. Vocês acham que poderia ser um grande interventor nisso? Acho que seria o combo, né? O ácido valproico, né? Eles falam também. Eu tomar não pensei uma medicação. Substância específica, né? Mas assim, alimentos, a química de alimentos. Sim. Né? Muita coisa, né? Porcaria industrializada. Sim, alguma medicação. Sim, não sei. Não, acredito que não. Acho que de forma isolada só o ácido valproico que fala na minha posse, só é o vilão. É muito mais difícil. Agora, não tem como não colocar a genética. Não, sim. É porque quando a gente não entende direito um problema em saúde, a gente pode jogar na genética. Não tá errado fazer isso. Uma coisa, né, que também eu vejo, e assim, inclusive tem uma mãe, ela tem 4 crianças, 2 autistas, e as 2 são prematuras. As outras 2 que não são prematuras, a mais velha e o bebê, não são. Olha aí. A prematuridade, eles estão falando que eles acreditam estar associado à alta taxa do autismo. A gente fala que os pais carregam o fenotipo ampliado, né? Seria o gene do autismo, por exemplo. Porque teoricamente, se você tem o gene para ter o transtorno do espectro autista, como todos os genes, quase todos os genes, você tem que acordar aquele gene. Você tem que mexer nele para que ele se manifeste. Né? Por isso que eu falei, tira a culpa da genética. O que vocês acham que acorda esses genes, né? Aí a gente já tá divagando sobre isso, né? Sim. Nessa uso de tóxicos dos pais. Sim. Provavelmente bebidas e... Nossa. Provavelmente sim. O álcool diretamente, será? Do pai e da mãe, eles falam, viu? Do pai também? Até o pai. Por quê? Para ter aquele filho, né? Os 2 tiveram um relacionamento. E se o pai bebe, usa droga, obeso, tudo isso eles falam que prejudica, né? Passa pro bebê também. Quer dizer, estão tentando entender direito ainda, né? Você ia falar da sua pós? Não, era sobre isso, né? E era o ácido valproico e o que mais? Era mais uma coisa, agora eu esqueci, né? Ainda bem que não é amplamente usado o ácido valproico, né? Isso. Ainda bem.
Sim. como outros tipos de medicação. Né? Ah, não, acho que era sobre o pai mesmo, que eles falam que tem essa alta incidência quando o pai também é muito estressado, tá acima do peso, obeso, então toda a carga genética do pai e da mãe. A mãe... também, por causa da idade, né, avançada, como a Laura falou que agora eles demoram mais para ter filhos, terminam profissão, carreira, tudo para depois ter o bebê. E uma outra discussão que eu ouço também é que exatamente pela dificuldade do diagnóstico e pela sobreposição de características do autismo com outros problemas de saúde, de neurodesenvolvimento ou de saúde mental, haveria um sobrediagnóstico de crianças com autismo. Então, se diagnostica mais autistas do que realmente são, por exemplo. E isso é muito discutido, estão tentando saber isso de vez, mas é difícil você mensurar, porque muitas crianças têm mais de um transtorno concomitante. Né? Então ele tem autismo mais TDAH, tem autismo mais não sei o que, autismo mais não sei o que, né? Só que tem, de acordo com essa teoria, tem a criança que tem TDAH mais um não sei o que, mas eles acham que é autismo. E essa criança ganhou rótulo de autista, mas não é. Né? E diz que esse número não é pequeno. Já aconteceu de eu avaliar algumas crianças já com diagnóstico de autismo. E quando eu apliquei as escalas de rastreio, não houve, de fato, a nota de corte para ser considerada dentro do espectro, por exemplo. Exatamente o que eu estava falando. E a gente tem sintomas muito parecidos. Claro, tem uns que são muito diferentes, mas, por exemplo, uma criança, um indivíduo que possui o transtorno espectro autista, pode ter uma hiperatividade, pode ter um déficit de atenção, por exemplo, que aí vem a dificuldade né? Isso causa uma confusão, né? De fato. Então, existe sim uma dificuldade de diagnosticar. Isso aí, acho que é a mais difícil, né, doutora? Sim. Por isso que a gente tem os recursos. Então, uma avaliação neuropsicológica, não avaliar de primeira, não diagnosticar de primeira, né? Então, é realmente aplicar mais testes, escalas de rastreio, para que você consiga, de fato, falar, olha, é realmente autismo. Para carregar pro resto da vida, né? Nós não falamos também, né, mas sobre a rigidez comportamental. Então, vamos supor, toda terça-feira ele vai na casa da avó. Ah, mas hoje ele não vai porque ele vai comigo ou vai com a Laura na terapia. Acabou. Acabou o humor, acabou tudo. Se joga no chão, quebra tudo. E né? uma outra coisa... Eles não gostam muito de fugir da rotina. Autistas, né? Eu tô aqui conversando com vocês, aí vem um autista e fala assim, tio Nelber, vamos... escrever aqui? Eu falo, pera aí, daqui 10 minutos, deixa eu acabar a conversa, daqui 10 minutos a gente conversa. Aí a gente escreve. Dá 10 minutos ele encosta do meu lado. Você falou 10 minutos. Espera mais 5, não, você falou 10 minutos. Combinado não sai Eles são Eles rígidos. São. Uma outra característica que eu vejo é roupa. Eles não gostam de roupa. Etiqueta, né? Tem problema. Eles gostam na verdade, eles não gostam de contato, né? Não gostam de abraçar, não gostam... Alguns, ou gostam demais. Não gostam de sapato. Vejo. Isso carece? É isso mesmo que acontece? Como a gente citou, por ser um espectro, então cada indivíduo vai apresentar diferente. Então tem crianças que dão um abraço super forte. E não desgruda. Tem crianças que não gostam muito do contato físico, mas são muito carinhosos de outra forma, por exemplo. Então acho que essa também é uma questão que as pessoas acreditam de que, nossa, não é carinhoso, não é sentimental, né, doutora? Então acho que também essa aí é uma coisa que não é verdade. É que eles não gostam, mas eles se sentem bem acolhidos, né? Sensibilidade, por exemplo, com roupa, com tecidos, com etiquetas, com sapatos. Gosta. É muito comum existir. Não que é uma regra de fato, mas que acontece. Tia Lê, eu falo Tia Lê porque as crianças sentam no consultório meu e falam assim, a Tia Lê falou. Considerações finais. Primeiro, o que você está vendo lá na sua pós-graduação? Você está vendo alguma coisa que eles estão fazendo muito diferente de nós, lá nos Estados Unidos? Porque, basicamente, a medicina brasileira é uma cópia de lá. Sim, sim. Né?
Tem alguma coisa que chama muito a sua atenção ou não? Por enquanto não cheguei aos finalmente, né? Mas assim, o que eu vejo bastante é sobre livros, né? Como Livros. Para os pais mesmo. Livros. Pega Interessante. tudo que você conseguir passar de informação para eles, e eles sabem tudo, né, Laura? Eles leem muito. Eu vejo pelo Instagram também que eles curtem. Outro dia eu coloquei, vamos falar sobre o autismo, teve um monte de pergunta legal, interessante. Cai naquilo né? que eu acredito. Isso. Ali. E eu falo para as mães, tira um pouco a tela, põe música, né? Vamos brincar com eles, vamos tentar ficar mais junto, a família também, né? Algo a dizer? Olha, achei que foi interessante. Se é para dar uma mensagem... Muito importante esse podcast. Principalmente considerando que dia 2, né? Do próximo mês, a gente vai falar sobre a conscientização sobre o autismo. Então, eu acho que a gente trazer essa discussão em muitos momentos, conseguir compartilhar informações é a maneira mais adequada da gente conseguir ter a inclusão da cultura. Então, que mais momentos que cheguem, né, em muitos indivíduos para que a gente consiga cada vez mais capacitar, incluir e ter aí profissionais, né, competentes para trabalhar com esses indivíduos. Legal. Eu acho que, mas eu continuo insistindo. E eu tô falando 1000 vezes exatamente para deixar a mensagem. Eu acho que o trabalho tem que começar na família. Sim. Que aí é o começo do cuidado. É a aceitação, né? É a aceitação, tudo. É o amor, o afeto da mãe, né? E aceitar mesmo, e vou abraçar a causa e ir. Mas elas fazem isso. A gente vê muito, né? certeza. Raro, né? Não é raro uma família que não ajude. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito esclarecedor. Obrigada. A gente que Aprendi agradece. muito. Espero que vocês tenham aprendido muito, né? Excelente, muito obrigada. Esse foi mais Obrigada. um programa podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro. Obrigada. Vejam o programa inteiro, dê sugestão de novos temas, porque a maioria dos temas são vocês que escolhem. Mande perguntas, sugestões, compartilhem, se inscrevam no canal e dê aquele joinha pra gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.